Graças a Deus. Evangelho de Marcos capítulo 5, vira a folha. Marcos capítulo 5. Nós vamos falar de um dia de visita de Jesus a uma cidade. Tirou o dia, disse aos seus discípulos: vamos dormir cedo, porque amanhã de madrugada nós vamos sair em visitação a uma cidade chamada Gadara. Veja o texto. Capítulo 5, eu vou pular alguns versos, mas eu vou orientando vocês para me acompanharem. Assentados como estamos, leiamos o texto. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, vejam, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Este homem andava sempre, ele andava de noite, ele andava de dia, andava clamando por entre os sepulcros, ele andava pelos montes clamando e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamando com alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Espírito imundo, sai agora deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram. E o que é que viram? Viram um endemoniado, o que tivera legião, agora assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles tiveram muito medo. Vamos pular agora para o verso 21. Tendo Jesus voltado no barco, ele foi para o outro lado da cidade. E quando ele estava indo para o outro lado da cidade, já agora uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte. Oh Jesus, vem até a minha casa, impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja salva, e então ela viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, empurrando, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo gastado, despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu sei, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem foi que me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: ó Jesus, vês que a multidão te aperta, empurra, e tu dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a
aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: ô Jairo, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava e, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Até aqui, meus irmãos. Agora vamos para um único verso, Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Eu vou repetir: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Vamos todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo. Mais alto: Jesus Cristo é o mesmo. Mais uma vez: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, te repreenda, Satanás, pai da mentira, que quer roubar a nossa fé. Nós declaramos a palavra de Deus nesta noite, que Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo. Foi no verão, no leste europeu, nos idos de 1969, 1970. O leste europeu naquela época era todo comunista, ateus, homens que não acreditavam em Deus. E num sábado, numa tarde ensolarada, havia muita gente ali passeando naquela praça. E lá eles tinham um coreto onde as pessoas tocavam, declamavam, havia um microfone aberto para qualquer pessoa. E de repente um homem ateu sobe naquele coreto, pega o microfone e começa a gritar: Deus está morto! Deus está morto! Deus está morto! Houve um silêncio, as pessoas abaixaram suas cabeças, uma angústia no peito, uma tristeza. E aquele homem desceu e todos ficaram parados com aquela notícia tão terrível sobre a morte de Deus. Mas eis que de repente uma outra pessoa sobe o coreto, pega o microfone e começa a gritar: Deus não está morto! Deus não está morto, mas os seus discípulos é que morreram. Seus discípulos que morreram. Deus não mudou. Deus não está morto, Ele está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está aqui hoje neste lugar, porque a palavra de Deus me autoriza a dizer: onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu ali estarei. Jesus está aqui. Jesus, apaixonado pelas cidades, por aqueles que sofriam, pelos homens que sofriam, resolve fazer uma visita especial em um dia. E um dia ele separou para visitar a cidade dos Gadarenos. E quando Jesus pega o barco pela madrugada e vai indo para chegar até a cidade de Gadara, e ele vai chegando na praia, não havia ninguém para recepcioná-lo. Não estavam ali os políticos, não estavam ali os religiosos. Jesus chega sozinho, solitário, e infelizmente ou felizmente, apenas um homem
veio ao seu encontro. E diz a palavra de Deus que este homem era uma escória da sociedade, era um andarilho, um homem possesso, um homem oprimido, um homem cravado com grilhões e cadeias, era um homem desesperado que vivia nos sepulcros, e dos sepulcros ele subsistia, era um homem opresso por Satanás. A Bíblia diz que aquele homem vivia longe da sociedade, por certo, longe da sua família, longe. Há quanto tempo ele não via os seus queridos, há quanto tempo não recebia um abraço, o afago dos seus queridos, vivia longe, porque as pessoas tinham medo. Diz o texto na palavra de Deus, que aquele homem, quando vê Jesus, ele corre em direção ao Senhor Jesus, ao encontro de Jesus, e começa a gritar: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Queridos, eu nunca vi na palavra de Deus atormentando alguém. Deus sempre abençoa, sempre perdoa, sempre dá graça. E nesse texto eu encontro um texto único que diz que Deus atormentava aquele homem. E sabe por que atormentava? Porque ele estava cheio de demônios. Os demônios oprimem, os demônios nos levam ao cativeiro do vício, o vício da bebida, o vício das drogas, o vício da mentira, do roubo, da prostituição. Muitos de nós somos cativos pelo inimigo, pelo diabo, e não sabem. E diz o texto que aquele homem não tinha paz. Aquele homem andava de dia e de noite. Você já viu esses andarilhos? Aqui na Grande São Paulo a gente vê eles andando com um pau na mão, um cobertor sujo, cabelo sujo, todo urinado, todo sujo. Eles andam no meio dos carros, andam o dia inteiro sem parar. São pessoas atormentadas, agrilhoadas, e não tem paz, porque estão atormentadas. Aquele homem estava atormentado por pelo menos 6.000 demônios, como eu sei disso. Ora, legião é uma expressão própria do exército romano, e aquele que cuidava de uma legião de soldados, cuidava de pelo menos 6.000 homens. E diz o texto que aquele homem, quando ele pergunta o seu nome, ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Você imaginou, um demônio numa pessoa faz um estrago? Você pode imaginar 6.000 demônios num homem? Que homem infeliz, que tragédia da humanidade, que escória, que lixo. Um homem que se alimentava de cadáveres. Que horror, que obra maligna, obra do diabo. Eu sei que muitos não acreditam no demônio. Talvez você mesmo fale: pastor, para com essa história. Pois eu vou te contar o que aconteceu com o meu ministério. Eu era pastor na igreja presbiteriana de Vila Varela, em Poá. E na escola dominical eu estava sentado numa mesa de Santa Ceia, com o superintendente do lado. Era uma igreja grande, tinha 400 alunos na escola dominical, para vocês terem uma ideia. Eu me lembro que tinha uma porta lateral aqui, alguém entrou correndo pela porta lateral e veio no meu ouvido e disse assim: pastor, o irmão Gessé está desesperado. O irmão Gessé diz que a mulher dele passou a noite endemoniada, ela está amarrada na cama, com cordas, está bufando que nem um cavalo, ele está desesperado, as crianças estão trancadas no banheiro com medo. Pastor, o senhor precisa ir lá. Eu era recém-formado, eu sei que quando ele falou isso, meu cabelo fez assim, Falei: meu Deus, me chama para comer picanha, mas não me chama para enfrentar o diabo, não. Gente, é uma sensação horrível. E eu disse assim para a igreja: quero chamar os presbíteros da igreja para ir à sala ao lado, há uma emergência, o inimigo está oprimindo uma irmã da nossa igreja, cantava no coral, não disse o nome, claro, e nós fomos chamados para ir lá enfrentar o diabo. Eu quero que a igreja fique em oração. E eu chamei os presbíteros. Tinha um presbítero visitando de São Mateus, do Espírito Santo, o senhor Astínfilo. Senhor Astínfilo, o senhor que já é mais velho, tem experiência, vem também para nos ajudar. O senhor Astínfilo foi, os presbíteros todos novos, os olhos arregalados, olhando para mim assim. Eu disse: irmãos, nós temos que ir. Pastor, deixa para outro dia. Eu falei: não, nós temos que ir agora, hoje. Pastor, vai chegar lá, sabe, é domingo, vamos outro dia. Não, irmão, nós precisamos ir agora.
Vamos orar, mas pastor, nós não estamos preparados. Irmãos, vamos ajoelhar aqui e pedir perdão pelos nossos pecados. O diabo é acusador, ele vai acusar mesmo. Mas nós vamos dizer assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Os meus pecados estão lavados no sangue de Jesus. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros, todos foram cravados na cruz do Senhor Jesus. Diga isso. Ah, pastor, será? Não, eu tentando animá-los, eles estavam com medo, eu também estava. Mas não podia demonstrar. Recém-formado, saindo do seminário de Campinas, 1982, 83. Aí então eu disse: Astífilo, o senhor que é mais experiente, me ajuda aí, pastor, para essa palavra. Falei: agora ele vai me ajudar, né? Pastor, precisa tomar muito cuidado com esses negócios, hein? Lá no Espírito Santo, uma vez aconteceu isso, chamaram os presbíteros, eles não estavam preparados, o demônio saiu da mulher e entrou em todos os presbíteros. Os meus presbíteros regalaram uns olhão assim, falei: agora que eu não vou. Eu falei: não, meu irmão, não pode ser, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. E comecei de novo a animar. Aí vamos. Eu fui na frente e ele atrás de mim, com aquela fila assim, ó, indiana. Era pertinho. Eu sei que eu parava, eles paravam também. À medida que ia chegando na casa da mulher, gente, o coração começou a disparar, começou a dar tremedeira nas pernas, dor de barriga. Senhor, tem misericórdia, Senhor, vai à frente. Aí alguém disse: pastor, vamos voltar? Hoje não, outro dia. Irmão, nós já estamos aqui, nós não vamos voltar. Chegamos na casa da mulher toda fechada, as portas, janelas. Eu cheguei e bati: ô de casa! Quando eu fiz isso, uma voz do inferno saiu lá de dentro: eu não quero crente aqui. Eu segurei no portão, as minhas pernas tremiam como o rei Josafá, os joelhos batiam um no outro. Eu disse: Senhor, tem misericórdia. Os presbíteros: pastor, vamos embora, te volto outro dia. Não, nós vamos em nome de Jesus. O homem veio correndo, o Gessé: oh, pastor, me ajuda, me acorde. Sim, irmão, estamos aqui e tal. Eu falei: vamos entrar. Eu falei: presbíteros, fiquem comigo em oração, vai ser uma luta. E nós entramos. Quando eu entrei no quarto escuro, um cheiro de enxofre dos infernos, a mulher amarrada com 2 cordas na cama de casal, e ela bufava como um cavalo, os olhos esbugalhados e vermelhos, falando com voz transfigurada. Então eu peguei a Bíblia, comecei a me aproximar dela, eu tremia, a Bíblia tremia, e os presbíteros na porta, tudo de olho fechado. Abre esse olho, agora não é hora de orar de olho fechado, se acontece alguma coisa, vocês têm que me acudir. E eu chegando perto da mulher, nessa hora os presbíteros ficam tudo consagrados, ficam tudo assim, e não era para ficar esperto. Não é? Jesus disse que é para vigiar e orar, olhou em cima do bicho. E eu fui chegando, aí comecei a procurar o texto, e genealogia. Eu falei: não serve, não achava um texto, e deu um branco. Eu fechei a Bíblia, comecei a provocar: o Senhor te repreenda, Satanás. Você já foi derrotado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário te derrotou. Ele esmagou a cabeça da serpente. E de repente ela deu um grito: não! Pá! Quebrou as 2 cordas e voou no meu pescoço. E eu disse: presbítero, me acorde. E eles vieram e nós começamos: sai dela, o sangue de Jesus tem uma força. Eram 6 presbíteros e eu segurando minha gravata, fui para cá, abriu minha camisa, a blusa dela saiu fora, e uma luta naquela cama, uma força. E o sangue de Jesus tem poder. Sai desta vida, sai. De repente aquela mulher amoleceu. Ela olhou assim e disse: presbíteros no meu quarto, pastor na minha cama. Eu disse: oh, minha irmã, se você soubesse a luta que tivemos aqui. Eu disse para ela, ela começou a chorar, o marido chorava, as crianças saíram do banheiro e vieram chorando. E nós nos ajoelhamos na beira da cama, e ela recebeu a Jesus definitivamente ali como seu Salvador. Foi liberta. A palavra de Deus diz que este homem era um homem cativo de Satanás, um homem sem paz. Eu quero falar nessa noite
que muitas vezes nós estamos cativos com os nossos grilhões. Nós trazemos vícios que não conseguimos quebrar. Nós trazemos pecados preferidos e prediletos que não conseguimos largar. Nós somos cativos, estamos agrilhoados com coisas do passado. Muitas vezes nós trazemos mágoa dos nossos pais. Alguns foram abusados na infância, ninguém sabe, e trazem grilhões e mágoas no coração a respeito de Deus, dos seus pais e daquele que o abusou, quem sabe parente próximo dele. Nós trazemos os nossos grilhões, nossas cadeias. O próprio rei Davi disse no Salmo: Senhor, liberta-me do meu cárcere para que eu possa te louvar. Irmãos, nós trazemos cadeias que precisam ser quebradas em nome de Jesus. Nós precisamos ser livres, e nós precisamos estar em paz, assentados, vestidos e em perfeito juízo. E é isso que Jesus faz num dia de visita. Ele liberta. Jesus liberta os oprimidos, encarcerados de alma. Está aqui nesta noite Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, está pronto a te libertar das suas cadeias. Quais são as suas cadeias que você traz na alma? Você sabe o que é que te prende, o que é que te tira a paz, o que é que te tira o sono. Você sabe o quanto você precisa de uma libertação. E nesta noite Ele está aqui visitando, num dia de visita, a cidade de Pirituba. Diz o texto que Jesus resolveu sair dali e ir para o outro lado, para a zona leste, lá para o meu lado. Zona leste, vou na zona leste da cidade de Gadara. Estou sugerindo, claro. Quando ele chega no outro lado, a notícia se espalhou. Havia uma grande multidão, as crianças, Jesus, Jesus, puxando a roupa de Jesus, empurra. E Jesus nessa hora está sendo ovacionado. Agora sim, agora há políticos, agora o prefeito da cidade, agora soldados romanos, os pastores, os que eram líderes do sinédrio, né? Os sacerdotes, estavam todos ali para saber o que mais esse homem ia fazer. E Jesus estava então no empurra, num aperto danado. Eis que de repente surge um presbítero, tomava conta de uma congregação. Segundo o nosso sistema, quem toma conta de congregação tem que ser um presbítero, não é? Jairo era um homem religioso como nós, um homem que tomava conta de uma igrejinha, de uma sinagoga. Ele era um homem que abençoava as pessoas, ele orava pelas pessoas, ele lia a Bíblia, resolvia os problemas de casais. Ele era um homem que abençoava tanta gente na sua igreja, mas ele tinha um problema em casa, que ele não sabia como resolver. A sua filha estava gravemente enferma. Sabe o que ele faz? Ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Irmãos, eu vou dizer uma verdade para você. Segure isso aí no seu banco. Nós somos como Jairo, super religiosos. Ajudamos a tanta gente na igreja, evangelizamos a torto e à direita, mas nós temos um problema em casa. Você tem um problema na sua casa possivelmente, que você não sabe como resolver. Uma esposa revoltada, um marido indiferente, alcoólatra, um filho desviado nas drogas, uma filha que saiu da igreja, grávida, na adolescência. Você pode ter um problema na sua casa, mas você é uma bênção na igreja. Mas você é como Jairo. Geralmente os pastores são os que mais sofrem essa verdade. Salvam a igrejas e todas as igrejas que eles passam, e perdem os seus filhos para o mundo, para o pecado. Então Jairo vai ao encontro de Jesus. E é tão interessante ver como nós religiosos fazemos as coisas. Ele chega aos pés de Jesus. Jesus, Jesus, aquela multidão. Jesus para ouvi-lo. Então ele: pode dizer o que você quer, homem? Eu me chamo Jairo, eu sou líder de uma sinagoga, mas a minha filha está morrendo. Eu te peço depressa, por favor, vá até a minha casa, impõe as mãos sobre ela, cante um hino, leva a constituição da igreja e dá a Santa Ceia, chama 2 presbíteros, faz toda a liturgia para curar minha filha. Nós religiosos somos assim. Eu vou mostrar a diferença. Jesus fala que
E Jesus falou: eu vou, você quer assim? Tem que ser assim? Quer que eu passe coleta lá também? Eu passo coleta, faço tudo. Você quer a liturgia completa? Pôr as mãos, o que mais você quer? Aí Jesus conta de um homem que não era religioso. Ele era um general do soldado romano. E diz que ele tinha um empregado que estava muito doente. E ele ouviu falar de Jesus. E ele foi humildemente procurar Jesus. Andou um dia inteiro, cavalgou um dia inteiro. E quando ele encontra com Jesus, ele diz assim: Senhor Jesus, por favor, aqui. Pois não, eu não sou judeu, não sou da religião de vocês, mas eu tenho, Jesus, um empregado que eu gosto muito. Ele está muito doente lá em casa e ele está para morrer. Jesus disse: ótimo, eu vou até a sua casa e pôr as mãos. Não, não precisa. Não precisa ir lá em casa fazer cerimonialismo. Quem gosta disso é religioso. Eu não sou religioso, porque eu sou comandante, eu sou general, e eu dou uma ordem. Quando eu dou uma ordem, ela tem que ser cumprida na hora. Se o Senhor der uma ordem aqui e agora, eu sei que o meu empregado vai ficar curado. Jesus disse: Deus, eu nunca vi tanta fé em Israel. Nenhum rabino tem a fé que este homem tem. Ele disse: filho, que coisa linda que me disseste. Vai e seja feito conforme você me pediu. E ele marcou a hora, voltou. Um dia, no outro dia ele chega em casa, ele encontra o seu empregado trabalhando com a enxada no jardim. Oh, meu Deus, não é que ele está curado? Aí ele corre para perguntar: a que horas ontem ele ficou curado? A tal hora. Foi a mesma hora em que Jesus disse: vai, seja feito como você quer. Percebe a diferença de Jairo, o religioso? Tem que ir na minha casa fazer toda a liturgia. Jesus falou: tudo bem, se você quer assim, só que você vai sofrer, cabra. Você vai sofrer. E sofreu mesmo, porque quando Jesus estava indo, aparece em cena uma mulher. Não podia faltar, né? Não pode faltar mulher, nem pode faltar negros. É o que estão falando, né? Já me entenderam, né? Deixa pra lá. Aparece uma mulher em cena, e essa mulher estava com câncer. Essa doença que nós achamos que é nova, mas ela é muito antiga. Ela tinha um câncer no sangue. Ela tinha uma hemorragia de 12 anos. Uma anemia profunda. Ela estava magérrima e esverdeada, pálida, verde, à beira da morte. Ela era considerada imunda pela lei do judaísmo. Uma mulher nos seus dias de menstruação, ela é considerada imunda, não pode sair na praça nem na rua. E aquela mulher tinha ficado 12 anos assim, com esse problema tão sério, tão grave. E ela então ouve falar que Jesus estava passando por ali, e ela já tinha ouvido falar do Messias Jesus, e ela pôs no seu coração a seguinte afirmação: se eu for por detrás e tocar nele, porque eu sei que ele não vai me receber. Eu sou uma mulher doente, magra, eu estou nos meus dias já há muitos anos, e pela lei eu não posso ser atendida por um homem judeu, mas eu vou por detrás, ninguém vai ver, ninguém vai perceber, eu vou disfarçada, então eu toco nas suas vestes, e eu creio que serei curada. E ela colocou isso no teu coração e foi. Mas havia uma grande multidão, um obstáculo tremendo. As crianças: Jesus, Jesus, empurra os presbíteros igual aquele leão de chácara: sai para lá, vai para lá, protegendo Jesus, e todo mundo empurrando, empurra, e aquela mulher querendo: vai para lá, mulher, volta para a cozinha, sai daqui. Ela, quem sabe, tivesse caído, tão magra, tão fraca, mas ela começa a se aproximar no meio da multidão, e de repente ela vê o Filho de Deus de costas. Ela vê a silhueta do Filho de Deus. Ela vê, então ela se anima e se entusiasma, está tão próxima do seu milagre, da sua cura, do seu câncer, e ela vai se aproximando, e então ela estica os seus braços, toca nas vestes de Jesus por trás, toca ali nas suas costas, e diz que nesse momento a palavra de Deus diz que do Senhor Jesus saiu virtude, saiu poder, e aquela mulher foi curada imediatamente. Um calor subiu naquela mulher,
ela começa a ficar com a pele vermelha, as bochechas roseadas, porque o sangue foi trocado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia! Jesus parou e disse: ei, quem me tocou? Quem me tocou? Imagine Jairo: Jesus, minha filha está morrendo. Jesus, olha a hora. Jesus, não para não. Vamos, Jesus. Jesus não deu a mínima e continuou a perguntar: quem me tocou? Os discípulos: mas Jesus, todos te tocam. Empurra, empurra. Só fica perguntando quem? Sei lá quem tocou o Senhor. Jesus disse: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Quem foi que me tocou? Jairo: mulher, seja lá homem, quem foi que tocou? Fala logo, eu estou com pressa, minha filha está morrendo. Olha o sofrimento do religioso. E de repente a mulher enche de coragem. Precisa ter coragem, viu, irmãos, para sair do anonimato, sair do banco de uma igreja e vir no altar, se ajoelhar diante de Deus. Precisa ter coragem. E aquela mulher encheu de coragem, foi até a frente, cheio de rabinos, mestres da lei, homens de bem. Lá vai aquela mulher magérrima, agora já não está mais esverdeada, mas está com uma bochecha vermelha, sangue novo, tremendo. Ela se aproxima e ajoelha e diz: Jesus, cabeça baixa, olhando para o chão: fui eu quem te toquei, me perdoe. E Jesus olha para ela e diz: filha, que coisa linda que você fez. Aqui há rabinos, doutores da lei, que conhecem a Torá, conhecem a Bíblia. Eles deviam me tocar com fé, porque sabem que eu sou o Messias, mas não me tocam assim. Só você me tocou de modo diferente. Você me tocou com fé. E esses rabinos, sacerdotes, mestres da lei não me tocam assim. Mas você me tocou com fé. Por isso eu, como filho de Deus, o Senhor da vida e da morte, te digo: vai em paz e ser curada desse teu câncer. Aleluia! E nessa hora o diabo entra em ação. O diabo é sujo. Olha como ele é sujo e terrível. Sabe quem que aparece quando Jesus diz isso? Vai, filha, ser curada desse teu mal. Os parentes de Jairo chorando: Jairo, cadê você, Jairo? Quando Jairo viu, começou a tremer. Falou: porque parente, quando vem chorando, e vem com o pessoal da igreja, consolando eles, que vieram, que a filha estava à beira da morte, notícia boa, não é? E Jairo falou: não pode ser, não deu tempo. Não quero ouvir, Jairo, não quero ouvir, Jairo, porque incomodas o mestre. A sua filha já morreu, nós estamos há 2 dias te procurando, e o velório está lá, você precisa voltar para se despedir da sua filha. E enquanto eles falavam com Jairo, Jesus estava ali com a mulher, e Jesus escuta e vira: Jairo, eu não te disse, crê somente. E Jairo olha para os seus parentes e diz: não, eu não vou. Não vou. Ou será que eu fico confiando no que Jesus está falando? Imagine a dúvida dele. Ele disse: não, vocês podem ir, eu não vou. Já não vou, eu vou esperar. Jesus mandou eu esperar, mandou eu crer. Eu vou crer no impossível. E Jesus então dispensou aquela mulher, pegou apenas os seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João, abraçou Jairo: pronto, Jairo, agora podemos ir. E foram caminhando. Quando ele vai chegando na casa, o clima era de velório. Gente com pé na parede contando piada, cafezinho, pão com mortadela, aquilo que você já sabe de um velório. Gente chorando, e a menina deitada lá na sala, gelada, dura, morta. As carpideiras chorando em cima da menina. Jesus disse: pode parar. Sai todo mundo, as carpideiras, leva o cafezinho, leva para lá. Aqui agora o negócio vai ser diferente. Vocês estão assim porque a menina não está morta, está dormindo. Que dormindo? A menina está gelada, dura. Estava mesmo morta. Ele mandou que todos saíssem.
Fechou a porta do quarto, chamou o pai e a mãe, pôs do lado do corpo. Pegou a mão da menina. Talita, Talita. Talita, está aqui o Senhor da vida e da morte. Eu tenho as chaves da vida e da morte, porque sou filho do Deus vivo. E eu agora te ordeno, Talita, come. A menina se levantou. E os pais entraram em choro. Abraçaram aquela menina. A vida lhe voltou. Queridos, quantos de nós estamos na igreja como Jairo, numa sinagoga como Jairo, e nós temos problemas lá em casa que não sabemos resolver. Nós precisamos que Jesus dê um jeito e vá até a nossa casa levar vida ao quarto dos nossos filhos, vida ao quarto dos casais, levar vida à nossa sogra, ao nosso sogro. Jesus vai até lá em casa levar vida, porque há espírito de morte na minha casa, entre os meus filhos. Irmãos, nós precisamos, como religiosos que somos, ser de fato mais crentes e crer que Jesus pode ir até a nossa casa e levar vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, de maneira nenhuma será morto, mas viverá. 3 grandes milagres de Jesus num dia de visita: libertou um cativo, agrilhoado por Satanás e por cadeias e por grilhões; levou vida a uma casa onde havia espírito de morte, embora o homem fosse religioso, mas não sabia resolver; e curou um câncer de uma mulher cancerosa. Nós não colocamos faixa ali. Você não viu nenhuma faixa. Hoje, missionário João Marcos de Miranda vai fazer milagres aqui na igreja presbiteriana. Nós não colocamos. Mas escutem-me, todos vocês, ouçam-me. Está aqui Jesus, o ressurreto, Filho do Deus vivo. E Ele está num dia de visita a esta igreja e a esta cidade, com esta mensagem para dizer que Ele veio aqui hoje para libertar gente de cadeias, de vícios e pecados. Nesta noite haverá libertação no nome de Jesus. Está aqui Jesus de Nazaré, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que vai levar vida à sua casa, ao seu filho desviado, à sua filha problemática, quem sabe a seu marido, a sua esposa, sei lá, alguém está faltando vida. Ele vai levar, não sei qual é o seu problema. E pasmem, está aqui Jesus, o médico dos médicos, e Ele vai curar alguém. Sabe por quê? Se creres, verás a glória de Deus. Não sei quem está doente, quem não está, não sei, não me interessa, mas eu só sei que se você entendeu essa mensagem e quer receber a bênção do Senhor Jesus neste dia de visita aqui de Jesus, você vai ter que entender o meu apelo. Jesus está dizendo e vai dizer daqui a pouco quem foi nesta igreja que me tocou. Se você entendeu a mensagem, abaixa a sua cabeça, eu vou orar. Agora é a hora de você tocar nas vestes de Jesus. Essa hora é única, ela é sua. Eu não sei qual é o seu problema, se é problema de libertação, de escravidão, se é problema de doença emocional, se é problema de falta de vida na sua casa, vida espiritual, se é problema de doença, câncer, seja a doença que for que você está tratando e os médicos não acham solução. Eu não sei, eu só sei que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e Ele está aqui, através dessa palavra, vai tocar o seu coração. Eu quero que você ore assim: Senhor Jesus, oh Jesus, tem misericórdia de mim. Diga isso, diga: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso hoje da sua graça. Diga: eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. Jesus, eu preciso que o Senhor vá em casa levar vida. Peça alguma coisa dessa para Jesus. Ele está aqui. Tenha coragem.
Saia do seu anonimato e toque nas costas de Jesus, nas suas vestes, toque, mas faça com fé. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Creia. Toque em Jesus. Receba a tua libertação, a tua cura, a tua bênção, a visita de Jesus na tua casa. Faça isso. Diga assim: Jesus, eu preciso de um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, presbiterianos, e agora? O que a gente faz com isso? E agora, José? E agora, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu quero repetir a mesma pergunta de Jesus. E eu espero que você, presbiteriano, tenha a coragem que aquela mulher teve. Quem foi que tocou nas minhas vestes? Jesus está a perguntar nesta noite. Quem foi? Se você fez a oração, se você precisa de um milagre, de uma bênção, eu quero que você saia do seu lugar em nome de Jesus e venha até o altar, porque nós vamos orar por você. Saia, venha receber a tua bênção. Venha, Jesus é o mesmo ontem. Não duvides, creia. Tudo é possível ao que crê. Saia do seu lugar, venha, creia. Jesus é o mesmo, aleluia. Ele está vivo, ressurreto, e Ele pode nesta noite fazer um milagre nas nossas vidas. Um milagre nas nossas vidas. Eu creio em milagre, eu sou fruto de milagre. Eu creio, saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. Escutem-me bem agora, dia 24 de janeiro, eu fui dormir no sábado, e acordei cego do olho esquerdo. Sabe o que é acordar cego do olho esquerdo? Minha vista escureceu. Nunca tive problema de vista, eu não sou diabético, nunca tive problema nenhum nas vistas. Segunda-feira era feriado em São Paulo, esperei na terça. Quando fui ao médico, ele disse: corre para o hospital, você teve um descolamento de retina total. A minha retina descolou de cima para baixo, até assim, olha, rasgou-se de cima para baixo. E todos disseram: não há cura, você vai ficar cego deste olho, é irreversível, perdeu a urgência, porque a sua retina rasgou-se, descolou-se totalmente. Você não teve sorte, foi muito azar seu. E todos disseram a mesma coisa. Eu fiquei arrasado, triste. E Deus levantou um médico que não era do NPS, mas um grande profissional, um doutor da área de retina. E ele chegou aos seus ouvidos a minha situação aflitiva, e ele me chamou. Eu fui lá na esperança de que ele dissesse outra coisa, mas ele disse a mesma coisa: você vai ficar cego, a sua retina descolou-se toda, rasgou-se, enrugou-se, não há como recuperá-la, é irreversível. Você precisa pôr isso no seu coração, que agora você vai viver apenas com uma vista, e já não é grandes coisas. Mas ele me ajudou, fez os exames e disse: olha, eu sou evangélico também, sou doutor nessa área, sou mestre, inclusive professor aqui nos Estados Unidos. Quem foi que te atendeu lá no NPS? Foi fulano, meus alunos. Vou ligar para eles, vou te ajudar. Ele ligou para os alunos e disse realmente a situação era gravíssima. Fez os exames, marcaram a cirurgia para o dia 15 de fevereiro. A cirurgia comum, quando descola só um pouquinho assim de baixo para cima, tem recuperação, aí pode. Ela dura 2 horas, mas como a minha foi de cima para baixo e rasgou-se totalmente, a minha durou 4 horas e meia, só de raio laser, que geralmente é 15 minutos, foi 1 hora e meia de raio laser, e eu vi os dois conversando. Nossa, que situação, olha como está essa retina, nossa, olha como está rasgada, costura aqui, vai ali, e eles trocaram, eu não aguento mais, estou com dor no pulso, vai o outro, e ponto, eu disse: meu Deus, o que aconteceu comigo? Saí da cirurgia com tampão, eu voltei 8 dias, estava muito inchado, 8 dias, e ele então foi me examinar, colocando o aparelho, começou a abrir com a mão no olho fechado, e eu comecei a enxergar. Eu falei: meu Deus, eu estou vendo, vocês falaram que eu não ia enxergar,
A igreja em oração, todas as igrejas do presbitério, meus amigos pastores em oração, clamando, todos oraram. E eles diziam: creia, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém. E Deus fez um milagre. Amém. E o médico não acreditava, não é possível. Ele se afastou. Quantos dedos tem aqui? Tapa esse olho, diga para mim. 4 dedos. Ele: não é possível, se afastou. Quantos dedos tem aqui? Eu disse: 3 dedos. Ele disse: não é possível, se afastou mais. Ele disse: quantos dedos tem aqui? Eu disse: 1 dedo. Ele disse: glória a Deus, você foi curado. Você foi curado. Eu creio em milagres. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem e hoje. Eu não sou melhor do que ninguém, não mereço. Sou miserável pecador, como Davi era, como outros eram pecadores, Abraão. Mas Deus fez milagre na vida deles e quer fazer na sua. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero orar por vocês. Abaixa a cabeça. Agora não precisa repetir. Deus, eu quero orar por essa gente. Tem misericórdia deles. É gente sofrida, Pai. É gente que luta com enfermidade, é gente que luta com problemas emocionais, é gente que luta com cadeias, com grilhões, e precisam de libertação. Oh Deus, liberta a gente nesta noite, em nome de Jesus, para a Tua glória. Senhor, há religiosos aqui com problemas em casa, eles são uma bênção na igreja, mas há problemas em casa que eles não conseguem resolver. Senhor, leva a vida agora mesmo para as suas casas, para os seus lares, dá ordem aos Teus anjos para que entrem em suas casas com espada desembanhada, Senhor, para abençoar seus lares. Pai, eu quero orar aqui, se porventura alguém que está sofrendo de alguma enfermidade e não tem jeito, e toma remédio, e muda de médico e não tem jeito. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Agora põe a Tua mão curadora. Toca, Senhor, toca no câncer, toca na doença, toca, Senhor, no mal, e restaura como Tu restauraste aquela mulher, pois é para a Tua glória, e nós cremos, porque é no nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém. Antes de vocês se sentarem, eu preciso repetir as palavras de Jesus. Ei, quem foi que me tocou nessa noite aqui? Amém. Nessa igreja? Ei, quem foi que me tocou? E vocês vieram? E Jesus então tem uma palavra para dizer para vocês: filhos. O que foi que vocês fizeram hoje aqui nessa igreja? Vocês me tocaram diferente. Vocês me tocaram diferente de todos esses anos que vocês têm me tocado aqui. Hoje vocês tocaram diferente, porque eu senti que foi com fé. Por isso, ide em paz, sejam curadas do seu mal, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Receba a tua bênção, segundo a soberana vontade de Deus. Receba a tua bênção. Pode ir para o seu lugar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.